E no próximo bloco você vai descobrir como é a vida dos brasileiros que não têm acesso à rede elétrica. 1.600.000 pessoas não têm acesso à rede elétrica aqui no Brasil. São 400.000 famílias com a renda afetada, sem poder guardar comida na geladeira ou então tomar um banho quente. Eu sou apenas um peão da roça, um jeca tatu que tem que viver há 100 anos atrás. Os dias passam como o apagar de uma vela nesta comunidade no norte do Espírito Santo, já quase Bahia. O horizonte, mais uma vez, anuncia a escuridão sem fim. O rancho, erguido há 4 anos, nunca teve energia elétrica. É como voltar ao passado. E enfrentar a noite deve ser um desafio. Com certeza, Ingrid. Todo mundo tem medo da noite. A luz é aquilo que nos dá um pouco de segurança. A gente vive procurando a luz. É uma casa jeitosa e modesta. Sem geladeira, a comida é feita para durar só um dia. Os banhos são de água aquecida em caldeirão. E vem do fogo a lenha a luz que brilha mais forte em noites de lua nova. Você sente falta de um banho quente, assim, de uma ducha? Ah, sinto. Como é bom, né? Como é bom uma ducha quente. Excelente. Deve ser difícil calcular a refeição do dia, sem sobra, sem a chance de desperdiçar. Sim, porque não tem aonde guardar uma geladeira, né? Porque não tem energia. Aí o que sobra tem que descartar, jogar fora. Queria perguntar para o senhor, o que a empresa que fornece energia aqui na região alega? Ela alega que nós não temos documentação para poder instalar energia. Outro dia, eu tive no escritório da EDP, peguei a senha e coloquei em cima da mesa meus documentos da propriedade, os meus documentos. A moça olhou e falou assim: senhor, por favor, pegue seus documentos. Eu falei: por quê? Isso não vale nada. A dona Isa e o seu Vilmar estão casados há 40 anos. Os dois passaram a infância na roça, sem energia elétrica, aqui no Espírito Santo. E hoje a senhora continua nessa mesma situação? Sim. Tenho conforto de ter uma cama, que eu não tinha antes, quando era criança, de ter as coisas até melhor. Porém, energia não tem. Vejo que a senhora tem até um véu para colocar ao redor da cama, porque no escuro o que acontece? Aqui a gente fica com medo dos escorpiões. Já teve picada? Eu já tive uma neta que foi picada de escorpião. Deu até 2 paradas cardíacas, não morreu porque Deus é maior. É o risco do escuro. É o risco do escuro, porque no claro os escorpião não vêm. Quando amanhece é que dá para ver tudo com clareza. O rancho do seu Vilmar fica na comunidade Carapina, criada a partir da divisão de terras de uma antiga fazenda, em Pedro Canário, cidade a 270 quilômetros da capital capixaba. Ao todo, 11 famílias enfrentam há mais de uma década as consequências da falta do fornecimento de energia elétrica. Placas solares no telhado garantem luminosidade por algumas horas. Muito pouco. A contradição fica óbvia quando notamos que todo mundo tem celular, mas precisa carregar o aparelho no carro. São pequenos produtores rurais. A maioria comprou o lote e não recebeu a escritura. A falta de documentação é o motivo alegado pela Companhia de Distribuição de Energia para negar o fornecimento. Em nota, a EDP disse que até o presente momento, 3 clientes apresentaram a documentação exigida por lei para a realização da ligação de energia e que, para eles, iniciou a obra da rede elétrica. Até anexou uma foto como prova. Sobre os demais moradores, a distribuidora afirma que aguarda os documentos. A Defensoria Pública do Espírito Santo entrou no caso e contesta a exigência de documentos pela EDP, considerando que a posse dos terrenos está comprovada pelos moradores.
O que não pode haver é uma exigência abusiva de critérios para que você tenha acesso a esse serviço. E como o serviço é essencial, e justamente porque é essencial, ele está direcionado à questão da dignidade da pessoa humana. E ele não pode ser delimitado, né, e limitado de forma desarrazoada. Quase todo mundo gastou dinheiro para instalar poste e caixa de luz padrão. A 30 metros da rede de energia da concessionária, que atende toda a região, esta aqui não funciona. Osmar ainda tem o sonho de sobreviver com o plantio de pimentas. O que falta para essa casa ficar pronta? Energia. Necessitamos da energia para continuar a obra, para realizar um sonho, né? Vir morar aí. A casa do Ezequiel foi erguida com máquinas que só funcionaram graças à eletricidade emprestada de um vizinho. A família, por um tempo, se convenceu de que a energia elétrica um dia iria chegar. Até que no ano passado, as 3 filhas do Ezequiel resolveram se mudar. A esposa, professora, também não podia mais ficar sem luz e internet. E o casamento de 14 anos chegou ao fim. A gente construiu um sonho aqui, onde a gente queria viver o resto das nossas vidas. E, infelizmente, eu olho para dentro de casa hoje e eu fico muito triste. Não é porque a gente tem um celular e todo dia a gente recebe uma mensagem, uma coisa e outra, a gente acaba tendo força, mas a sensação que a gente tem é de abandono, por causa da energia. Sem eletricidade, não há força para bombear a água e molhar a plantação. São agricultores que só colhem prejuízo. O investimento no que não vinga sai muito mais caro do que os boletos de conta de luz e água. Dia feliz vai ser aquele que você recebeu o primeiro boleto, a primeira conta de luz. Isso. Aí vai ser que eu poder ligar meus trem aí, que eu vejo o trem Bambu gemer. Eu chegar aqui e mandar um áudio pra seu Vilmar. Ei, seu Vilmar, chegou aí, tá boa a energia? Isso aí vai ser bom demais. Osmar, tá morrendo a pimenta, Osmar, logo. A esperança é muito grande. Nós vamos conseguir. Norte do Maranhão, uma ilha onde crianças estudam no escuro. O posto de saúde não consegue guardar vacina e os moradores se sentem esquecidos. Finalmente chegamos aqui na ilha de Caçacoeira. Levamos pouco mais de 6 horas desde São Luís para cá. Desembarcamos à tarde e fomos direto para a única escola que existe aqui. Queremos saber como os alunos fazem para estudar. São 108 no total, entre educação infantil, fundamental e também do ensino para jovens e adultos, o EJA. A temperatura na vila se aproxima dos 35 graus. Sem energia elétrica, o calor é muito pior dentro da sala. Desconcentra, ao invés de a gente estar se posicionando para dar aula, às vezes a gente está se ventilando com um livrinho, com alguma coisa, os alunos também agoniados. Não é fácil sem energia elétrica 24 horas. Tem uma aluna sua ali atrás que está se abanando o tempo todo. Isso. E ela está perto da janela. É assim todos os dias? É, praticamente, todos os dias. A gente sai mesmo exausto, nem tanto do trabalho com as crianças, mas do calor. Nosso uniforme fica muito encharcado, no suor, e sem ter o ventilador, ar-condicionado para passar o calor. Aí tem vezes como a gente fica abaixado escrevendo, aí tem vezes que pinga aqui, aí molha o caderno, aí tem vezes que borra o trabalho. A gente quer se abanar, aí tem que prestar atenção na aula da professora, aí atrapalha tudo. Tudo atrapalha, não é só o calor. Os estudantes são esforçados, procuram o pouco de luz natural que entra pela janela. Às vezes a gente pega a lanterna do celular, palmear e ver o que escreveu. Diretor, carência de energia elétrica afeta diretamente o aprendizado na escola. Olha, posso ter
Afeta sim. O aluno do 7º ano, já chegando para o 8º, ele tem que estar com o aprendizado já bem esclarecido, mas às vezes ele fica um pouco para baixo nas atividades e nas notas também das atividades avaliativas. A falta de energia contínua atrasa a comunidade. O laboratório de informática jamais existiu na escola. Como que você aprende a mexer com o computador se na sua escola não tem? Aí não tem como, né? Quando tem algum trabalho que precisa ser pela internet, aí a gente não faz, deixa de fazer na escola para fazer em casa, por causa da internet. Usando o celular? Sim. Muitos alunos nem sequer tentam sair da ilha para seguir com os estudos. A Associação dos Moradores estima em 60% a permanência dos jovens. Eles escolhem continuar aqui no ciclo da pesca por receio de disputar espaço com quem vive na cidade. Desde o início da ocupação oficial há quase 200 anos, a principal atividade econômica na ilha de Caçacoeira é a pesca. Seu Arlindo, o Pretinho, resume bem a dependência do ofício que herdou do pai e do avô. É sobrevivência, sobrevivência. Essa aqui é nosso pai e nossa mãe. Alguns vivem da aposentadoria, outros do Bolsa Família, porque o peixe nem sempre é farto. R$400, R$500 em média é a renda mensal do Pretinho. Isso equilibrando como dá, o que consegue no mar e o armazenamento possível, sem energia elétrica. Sr. Arlindo, se tivesse energia elétrica o dia inteiro, o senhor acha que vocês conseguiriam faturar mais com... Com certeza, porque a gente guardava, agasalhava. A histórica falta de energia elétrica vem minando os ganhos da gente da vila. Reduz a renda e a saúde da população fica ameaçada. Vacina não tem como armazenar. Durante a tarde, os moradores vêm até aqui. Mas se acontece alguma emergência fora de hora... É atender após a meia-noite. Aí não tem energia para fazer um socorro imediato. Aí se locomove até aqui o posto médico, pega o material e vai até a casa das pessoas. É a luz de velas, a lanterna, a faróis, pequenos faróis, né? Procuramos a Prefeitura de Curupuru e o governo do Maranhão, que não responderam. A Equatorial, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na região, afirmou em nota que a ilha de Caçacoeira está incluída num projeto que prevê sistema de energia limpa e renovável para atender 2.000 famílias no litoral maranhense. A conclusão está prevista para o fim deste ano. Quem mora na ilha desconfia. A sensação é de esquecimento, que nós somos, de certa forma, anulados. Gestões passam e repassam e a coisa não acontece, fica somente na promessa. Este é o gerador que a Prefeitura de Curupuru, município sede da vila, instalou na ilha. São 1.600 litros de óleo diesel a cada 15 dias. Funciona das 6 da tarde à meia-noite. Uma deficiência que produz a tristeza, que a gente percebe nas conversas sobre a rotina de quem vive aqui. A gente mora numa ilha dessa, a gente é esquecida mesmo. Porque às vezes é só promessa. Aí vem, faz promessa, aí nunca chega. Aí é muito ruim. Chuveiro quente a senhora tem? Não. Banha mesmo na bacia, na cuia mesmo. Não tem chuveiro não. Água fria? Água fria. Máquina de lavar? Também não tem. Ferro de passar? Também não tem. Mesmo com energia à noite? Não tem. Mãe de 4, avó de 9, Dona Deusa, como prefere ser chamada, tem 56 anos e mora na ilha há 43. A lamparina a acompanha desde moça, nos momentos em que os sonhos tornam a vida mais bonita. Dona Deusa, faz falta para a senhora, como mulher, ter energia elétrica para essas horas de cuidar de si, de se embelezar? Faz falta. Por quê? Não dá para ver direito? Não dá para a gente ver direito na lamparina. O que a senhora ia fazer se tivesse energia aqui o tempo todo? Se tivesse, eu ia comprar uma pintura bacana para primeiro se pintar, ficar bonita.
Janeiro é luz. Do sol na praia, dos refletores do Maracanã, dos fogos de artifício do Réveillon. São quase 7 milhões de habitantes e mais milhares de turistas que circulam por aqui todos os dias, deslumbrados com as maravilhas de uma cidade que não para. Em pleno Rio de Janeiro, você ficar sem luz? Né? Todo mundo com luz e você sem luz? Você viver no escuro, na escuridão? Que às vezes a gente fala, poxa, todo mundo tem luz, a gente não tem, né? Por quê? A gente não tem luz, né? E realmente a gente se sente assim excluída, né? As lâmpadas estão no lugar, mas não acendem. São uma recordação da energia elétrica que um dia chegou até a casa. Estamos na Floresta da Tijuca, no coração do Rio de Janeiro. Desde 2013, um grupo de famílias tenta viver por aqui sem eletricidade. Segundo os moradores, o terreno pertencia à Sociedade Hípica Brasileira, que cedeu o espaço a funcionários no século passado. Mas o governo federal entende que o local faz parte de uma área de preservação ambiental e não deveria estar ocupado. A fiação aparente até foi substituída pela subterrânea. Mas diante da disputa, tudo foi deixado de lado, inclusive os moradores. Tudo que a gente compra tem que ser consumido, que estraga tudo, né? É quando a tarde começa a cair que a preocupação dos moradores aumenta. Sem a luz do sol e com a mata fechada, aqui embaixo escurece muito rápido. Agora, por exemplo, só é possível fazer essas imagens por causa da iluminação que a gente trouxe. Porque se os equipamentos forem desligados, essa é a realidade de toda noite. Foi nessa escuridão que a mãe da dona Aide escorregou e caiu no banheiro. Dona Maria quebrou o fêmur e os ossos do ombro. Ela morreu em 2019. Hoje, placas que captam energia solar são um alento, mas as baterias não funcionam a noite toda. Numa emergência, o que fazer de madrugada aqui? Morre. Não tem como você se comunicar com ninguém. A direção do Parque Nacional da Tijuca afirmou que só vai se manifestar na justiça. A falta de eletricidade dos moradores da Floresta da Tijuca não é uma situação isolada no Rio. Um levantamento feito em 15 comunidades daqui mostra que mais de 40% dos imóveis pesquisados não tem medidor de energia elétrica instalado. Uma das principais queixas é que as equipes da companhia elétrica não entram nessas áreas. Eu posso citar aqui o exemplo de uma moradora que ela não tinha sequer acesso à energia. Ela morava numa rua mais acima, ela teve que pagar o poste do próprio bolso, ela teve que comprar o bolso para conseguir puxar da rua de baixo. A pesquisa também ouviu moradores que não têm condições financeiras para manter uma ligação regular. É o chamado conceito de pobreza energética, quando os gastos com a conta de luz superam 10% da renda familiar. 1 em cada 3 entrevistados está nessa situação. Para a maioria, esse dinheiro poderia ser revertido para mais comida na mesa. Por isso, em alguns casos, a luz fica em segundo plano. A gente encontra em todas as comunidades pesquisadas casos de pessoas que não tinham acesso à luz. São casos minoritários, tá? É uma coisa que os dados da pesquisa mostram, quanto percentual de famílias que têm luz, e a esmagadora maioria tem a luz, né? Seja ligação regular ou irregular, mas tem acesso à luz. Mas é impressionante que ainda tem uma minoria que não tem luz. Quase metade dos entrevistados admitiu ter ligações clandestinas, os chamados gatos de luz. Esta moradora, que prefere não mostrar o rosto, decidiu mudar para uma casa nessa situação.
Muitas pessoas hoje, quando moram de aluguel e têm oportunidade de morar numa residência onde já não paga energia, procuram essa alternativa porque as condições não dão. A maior parte ganha menos de um salário mínimo. As casas que nós visitamos, os moradores sempre nos relatavam que era basicamente a realidade do brasileiro, né? Uma geladeira, uma televisão e 2 ventiladores, 3 no máximo. Tem comunidades onde, quando é feita a pergunta sobre acesso, a pessoa fala que não é pela concessionária, porque ela recebe, na verdade, por um poder paralelo. Na prática, é quem controla em alguns territórios. Isso também existe. Em maio, a Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia para mais de 30 municípios do estado do Rio, incluindo a capital, entrou em recuperação judicial. A companhia atribui parte das dívidas, que chegam a 11 bilhões de reais, aos chamados gatos de luz. Mas há também problemas de gestão, segundo especialistas. Para compensar o caixa, a empresa aguarda autorização para um reajuste extra de 10% nas contas dos consumidores. Seja porque a energia simplesmente não chega, seja porque chega por meio do poder paralelo, a pobreza energética no Rio de Janeiro coloca em risco o pouco que essas famílias têm. A escuridão encurta vidas, como a da Dona Maria, da Floresta da Tijuca. Piora a alimentação de quem não consegue armazenar comida e priva essas pessoas de um bem raro nos dias de hoje: o tempo que vem com as facilidades de uma rotina movida à eletricidade. Eu tento ter a esperança de que um dia as coisas vão melhorar e que as minhas filhas não venham passar por isso, o que eu passo hoje com 41 anos.